Provérbios capítulo 29, verso 25, diz assim: quem tem medo dos outros cai numa cilada, mas o que confia no Senhor está seguro. Tem uma versão que diz: quem tem medo dos homens, outros homens, cai numa armadilha. E tem um texto que fala que é laço. Mas o que confia no Senhor, esse está seguro. Vamos orar. Agradecemos a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos encontrarmos na Tua casa, de termos recebido do Senhor a alegria de levantar nesse dia que é do Senhor, para vivermos na Tua presença com os nossos irmãos na casa do Senhor. Pedimos que o Senhor venha pastorear-nos, venha nos edificar com a verdade, e que em todo tempo, Pai, haja isso, adoração em nós, verdadeiro disposição, ó Pai, em servir ao único e verdadeiro Deus, através da obra de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, ó Pai, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Ora, quem tem medo dos outros, ou dos outros homens, cai numa armadilha, ou num laço do passarinheiro, mas o que confia no Senhor está seguro. Se existe um medo, uma sensação desagradável na vida de crente, que eu vejo muito acontecer, é quando a gente começa a ficar preocupado com o que os outros estão achando a respeito da minha vida. E o medo da aparência, ou de ser algo que o mundo coloca como sendo adequado, isso causa muita angústia, muita tristeza, alguns momentos muita indisposição de continuar naquilo que se sabe que é verdade. Nós vivemos num mundo assim, em que a igreja acaba entrando. Nós vivemos em um mundo obcecado pela aceitação dos outros. Redes sociais aumentam a necessidade de curtidas. Eu fico lá olhando para ver quantas curtidas eu tive na minha posição, na minha exposição, na minha foto, na minha vontade que tenho que as pessoas ouçam o Evangelho e ponham ali. Redes sociais aumentam, sem sombra de dúvida, a necessidade de curtidas, aprovações, e dessa forma, reconhecimento. Esses dias alguém chegou para mim e disse: que bom, você está no Instagram? Eu disse: estou. Você está no Facebook? Eu disse: estou. Você está no WhatsApp? Eu falei: estou. Ele disse: pastor antenado. E eu pensei: não é essa a proposta, mas é isso que o mundo entende a respeito dessa possibilidade de nós comunicarmos alguma coisa uns aos outros. As pessoas, elas vivem à sombra da opinião alheia, sufocadas pela necessidade da aprovação dos outros. E isso é algo angustiante, é algo terrível. Nós vivemos pela vontade que temos de agradar os outros. Isso não é novo. A Bíblia já estava falando sobre o medo do homem. O homem temendo o homem. E aqui nesse Provérbios, no texto que nós acabamos de ler, verso 25, mostra que esse coração inseguro, ele vive escravizado pela opinião alheia. E aponta para o caminho da verdadeira liberdade, que o texto já traz como resposta. A liberdade é confiar no Senhor. Ontem eu tive gastando um tempo interessante. Eu acabei o sermão antes de ontem, e eu fiquei pensando em que título eu colocaria. E aí eu fui pensando.
Primeira vez eu pensei, libertar ou libertos da armadilha da provação, confiando no Senhor. Legal, ficou jóia. O outro foi, quando viver para agradar se torna um ídolo. Quando alguém começa a viver para agradar a alguém, esse alguém é o seu ídolo. E isso é um pecado. Pecado do coração. E eu fiquei do cativeiro da aprovação humana, ou seja, a aprovação humana me cativando, me pondo num lugar completamente ali necessitado de estar de forma a agradar aquele que me cativa, a segurança humana. Eu fiquei com esse. Mas se você olhar aqui no meu sermão e for no meu computador, você vai perceber que existem muitas informações dadas ali. O texto apresenta um diagnóstico e uma saída. O medo do homem é uma armadilha, é um laço, mas confiar no Senhor é segurança. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu espero que Deus nos dê sabedoria para sermos fiéis à Escritura nesse verso 29 do capítulo 25 de Provérbios. E o texto começa dizendo que quem tem medo dos outros. O que é o medo do homem? O medo do homem é um desejo que está distorcido, está perdido. É o medo de agradar, o medo de ser aceito, o medo de ser admirado, o medo da valorização. E isso pode ser descrito de várias formas na nossa vida. Nós podemos, por exemplo, estar vivendo para agradar pessoas. Isso não é legal. Vivendo para agradar é vivendo para fazer aquilo que agrada. Essa é a ideia. Fazer aquilo que é bom. É, de uma certa forma, dependência a uma outra pessoa, a ponto de me colocar à disposição de responder positivamente a essa pessoa. É um complexo de inferioridade. Alguém é maior do que eu, tem a capacidade de me influenciar, e ela tem a capacidade de ter me influenciado a ponto de eu ser alguém que está servindo essa pessoa. Eu tenho complexo de inferioridade. Ou a baixa estima, eu sou menor do que o outro. Ou a fome de amor, como diz a psicologia, eu tenho fome e vontade de cativar o amor de alguém. Então eu faço tudo aquilo que é necessário para agradar esse alguém. Eu conheço bem isso aqui no gabinete pastoral, a fonte ou a fome de amor. Quando eu já até citei aqui uma senhora dizendo que ela corria atrás da alegria. Eu disse para ela, a sua alegria, a alegria do cristão, ela é consequência, ela não é alvo. O alvo do cristão é viver o propósito de Deus, é confiar ao Senhor, e você terá alegria. Ela diz, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu disse, não tem. Quem faz alguma coisa e traz alegria a mim, a alegria que não perece, a alegria eterna, ela vem do Deus que é eterno, das promessas que Ele pode fazer e cumprir. Essa é a verdadeira alegria. Essa é a verdadeira fome de amor. Essa pessoa era uma cristã e ela deixou a fé cristã de lado em um lugar ao qualquer que ela resolveu colocar a sua vida com Deus. É muito ruim isso. A questão é que, às vezes, colocar a minha expectativa, o meu desejo de buscar agradar alguém, é algo que não é errado. A própria Bíblia vai me falar que os filhos devem agradar os pais. É muito interessante isso. O texto de Provérbios capítulo 10, verso 1 diz, o filho sábio
alegra seu pai, mas o tolo é a tristeza da sua mãe. São pais aqui representados. Usa a expressão pai e mãe para mostrar os pais. O filho sábio alegra os seus pais. E nós temos essa função, essa responsabilidade. Você pode ligar esse ar aqui, por favor. Segunda coisa que a gente pode ver é que nós temos que temer e obedecer, estar submisso às autoridades constituídas. Se você for lá em Romanos capítulo 13, a Escritura começa: todos devem sujeitar-se às superiores autoridades. Eu tenho que estar sujeito, e eu tenho que agradar à lei. O texto diz: porque não há autoridade que não venha de Deus, e que as que existem foram instituídas por Ele também. E aí o texto: portanto, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ou seja, eu tenho que cumprir tarefas, eu tenho que honrar, eu tenho que ser alguém que age adequadamente como uma autoridade quando ela está diante de mim. Então, num certo tempo eu tenho que trabalhar a respeito disso. A Escritura fala a respeito do empregado. Se você não tem o seu negócio próprio, e é um empregado, e em última instância todos nós somos, mas pensando humanamente, o empregado tem que agradar o seu servo, o seu patrão. A pessoa que o agrada, a pessoa que lhe deu a oportunidade de trabalhar dentro de algo que ele durante anos trabalhou para ter. Tito capítulo 2, versos 9 e 10, a Escritura diz: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Que não sejam respondões, nem furtem, mas que mostrem sua plena fidelidade, para que em todas as coisas manifestem a doutrina de Deus, nosso Senhor. O motivo é testemunhar que nós temos Cristo, mas o servo, ele tem que ser obediente ao Senhor, dando motivo de alegria. Essa ideia de dar motivo de satisfação é de alegria. Uau, esse meu empregado fez algo até maravilhoso demais. Olha como ele aumentou a expectativa de visualização, a expectativa de venda, que era X, agora é 2X, e está aumentando. Isso tudo a um empregado que com a sua ideia esteve movimentando aquele negócio, e agora o dono, que é o Senhor, está cheio de satisfação. Observe que, então, a satisfação, ela tem a ver com esse agradar os outros, até mesmo os cônjuges. É dito no texto bíblico que o homem que se casou, 1 Coríntios capítulo 7, verso 33 a 35, diz: mas o que se casou preocupa-se com a autoridade do mundo, não em como agradar, mas em como agradar a esposa. Observe bem, uma das coisas que é colocada sobre a responsabilidade do marido é ele agradar a esposa. E assim está dividido. Então, eu posso dizer tantas outras coisas, que a Bíblia diz que a gente tem que estar sujeito aos outros. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, se você andar um livro aí da Bíblia, você vai chegar nele, diz: portanto, quer vocês comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para o grego, nem para a igreja
de Deus. Eu tenho que preocupar em agradar ao Senhor e, consequentemente, eu agrado o judeu, eu agrado o grego, mas eu agrado especificamente a igreja do Senhor. Existe uma responsabilidade eclesiástica, responsabilidade com o corpo de Cristo. Contudo, como a gente pode ver, buscar sua aprovação e até mesmo viver com medo do homem pode ser uma coisa boa, pode ter um lado especial. Por quê? Porque a Escritura ordena em várias situações que são básicas da nossa existência. Ontem nós tivemos o nosso dia especial lá na chácara, na estância Água na Boca. Foi um dia gostoso, um dia de prazer, um dia de comunhão, um dia tranquilo, diante dos amados e diante da igreja. Por que você teve a oportunidade de ir e foi e aproveitou tudo aquilo? Porque a Escritura fala que é muito bom quando estão unidos os irmãos. E ali nós oramos, nós brincamos, nós comemos, nós estivemos como família de Deus, conhecendo pessoas mais novas na igreja e tudo mais. Isso tudo é muito bom. O problema é você ser viciado, você precisar, haver uma necessidade profunda no seu coração da aprovação dos outros. Aqui está o problema. Aquilo se torna tão forte, tão desejoso dentro de si, que você faz qualquer coisa para receber, para encontrar, para estar dentro de você essa aprovação. É isso que o texto está dizendo. Porque a aprovação das pessoas é necessária. A aprovação diante do cônjuge é necessária. A aprovação diante dos senhores que me colocam como um pastor é necessária. Quando o desejo por aprovação se torna desordenado, ele se torna pecaminoso. O texto está falando do homem que deseja, busca, anseia, faz tudo para ser aprovado pelo mundo onde ele vive. Então, o problema não são as pessoas. O problema também não é a aprovação. O problema é ser um viciado em aprovação. Isso é o problema. Olha a expressão que eu usei. O problema é ser viciado em aprovação. É você viver cada momento da sua vida preocupado com o que os outros estão dizendo, o que os outros estão vendo, como é que isso está acontecendo. Terceira coisa que é muito claro nesse texto, aqui nessa primeira parte, é que o medo do homem, o medo do homem revela quem ele verdadeiramente adora. Quando você gasta um tempinho e olha para alguém e vê como essa pessoa está dizendo, você chega à conclusão: o medo do poder ou o objeto está grande ali. É quando você chega num lar e o marido tem a responsabilidade da liderança, e aí a mulher é a líder. Isso é terrível. É uma inversão que gera angústia. Não só para eles, eu sei que ali existe angústia, porque o certo é marido cabeça, a mulher é aquela que caminha com ele na missão. Mas o medo, ele dá poder ao objeto que você está colocando o medo diante dele. Se você coloca o seu medo diante de uma esposa, você colocou sobre ela um peso. Se você coloca sobre os seus filhos o medo, você colocou erroneamente os seus filhos na corrente antes de você ir. Na Escritura é depois. Quando o medo do homem domina, as pessoas se tornam grandes e Deus pequeno.
Eu estou olhando agora, eu estou vendo, porque é isso que o texto está se referindo. É essa a ideia. Quando eu estou colocando sobre uma pessoa que eu não devo colocar essa primazia e de tal forma esse domínio, eu estou tomando uma atitude pecaminosa ao colocar alguém ou alguma coisa como grande e Deus pequeno. A Escritura, ela mostra que o medo dos homens é idolatria. O medo dos homens são aqueles que dão a outros a alegria que pertence a ele. Por exemplo, vamos ao livro de Gálatas. No livro de Gálatas, no capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso de número 1. Paulo diz: Paulo, apóstolo, não da parte de Deus, não na parte de pessoas. Primeira coisa que ele diz: olha, eu sou apóstolo, vocês têm que olhar para mim e ver-me como um apóstolo, eu estou escrevendo como um apóstolo. Não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo, que é Pai, e porque Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Esse é o Deus que ele deve adorar, não os homens. Aí você chega no verso 10, ele diz: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Deus. Essa palavra que o apóstolo Paulo traz é muito importante. Se eu vivo para agradar pessoas, eu não sou servo de Deus. Porque eu tenho outro Deus. Eu estou colocando alguém como Deus. Aquele que eu devo temer acima de todas as coisas. Aquele que coloca o que é melhor para a minha vida. E eu simplesmente uso isso e vivo baseado na intenção santa de Deus. O que a Bíblia mostra é que o medo dos homens é uma idolatria. Eu começo a rondar a minha vida dentro dos parâmetros que alguém coloca para mim. Agora você faz isso, agora você sente aquilo, agora você abraça, agora você deixa de abraçar, agora você dá um beijo, agora você faz uma careta, agora... É essa a ideia. Por acaso procuro eu agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Servindo quem quer que seja para agradá-lo. Se eu estou fazendo isso, se ainda estiver tentando agradar pessoas, eu não sou servo de Deus. Eu tenho outro Deus sobre a minha vida. E eu fico pensando a quantidade de deuses que nós temos. Servido a eles. São pessoas que biblicamente, eu vou servir, mas eu vou servir sem perder a minha posição diante de Deus. Eu sou um servo remido, abençoado, transformado, edificado pelo Espírito Santo de Deus todos os dias. E eu estou aqui porque eu tenho uma responsabilidade moral, social, na minha própria cabeça. E isso não está errado. Mas eu preciso deixar, cara, muito claro o verso 1 de Gálatas 1. Eu sou apóstolo de Paulo. Eu sou o apóstolo Paulo. E eu estou, não aqui para agradar pessoas, nem homem algum. Foi assim que ele começou uma carta conhecida como carta dura. Essa carta dura é dura mesmo. E Paulo tinha que resolver problemas realmente difíceis de serem resolvidos ali. Então, a primeira coisa que eu destaquei para vocês é que o medo, ele tem uma capacidade de fazer um instrumento de adoração, o que alguém
tem de expectativa quanto a mim. Mesmo que eu não concorde, a tendência é eu colocar para acontecer. Quantas vezes nós somos, dentro de um contexto familiar, é determinado que a gente faça alguma coisa. Eu tenho muito cuidado quando eu vejo maridos que são donos das suas esposas. Isso é terrível. Não é uma questão de ser o cabeça, não. Porque ambos têm a mesma condição diante de Deus. Em Gálatas capítulo 1, diz o texto, o homem e a mulher os criou conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. O homem e mulher foram feitos à semelhança de Deus. E no capítulo 2 é dito que esse homem teve uma costela arrancada, a primeira cirurgia de Deus, ele foi feito, Deus soprou-lhe o ar de vida, o ruá, e ele passou a ser a alma que vive. Uma alma que vive, como nós, somos almas viventes. E ele e ela se veem e se complementam, e Deus faz isso tudo uma única vez. Uma única vez. Mas ele faz para que cada um deles, o homem e a mulher, tenham identidade, tenham responsabilidade, tenham compromissos e tenham os anseios dentro de si. E esse anseio, ele precisa ser observado por aquele que agrada ou que busca agradar. Existem situações, então, à luz disso, em que buscar agradar é legítimo. E foi isso que nós falamos até aqui. E agora dizemos que o medo do homem revela quem ele pode realmente adorar. Se ele está tão temeroso com a sociedade sobre a roupa que ele veste, ele está preocupado com algo que não é justo. Eu estou vivendo num ambiente ali, as mulheres, elas trajam roupas que não dá. Nenhum lugar daria. Isso, por exemplo, eu sugiro aos irmãos e à irmã, se você não coloca uma roupa que você tem, nem para ir trabalhar, muito menos, você coloca para fazer o trabalho cristão. Lembre-se disso. O cuidado está como referencial Deus. Mas aqui o homem está observando a si mesmo. É quando o medo do homem domina a ponto de as pessoas se tornarem grandes e Deus pequeno, apequenado, diminuído. Eu estou preocupado com o que vão falar a respeito de mim, o que vão pensar a respeito de mim. Eu sou diaconal. E nós temos uma junta diaconal, diáconos. É claro que essa turma precisa, e muito, né, César? E muito de pessoas estando dispostas a servir os outros. E entende que nisso existe alegria para Deus, nele existe satisfação quando alguém serve o outro com alegria. Mas a mesma Bíblia, ela mostra que o medo dos homens, a ansiedade deles leva-os a ter outros homens, quando ele não busca no Senhor o ser instrumento nas mãos do Senhor. O pequeno, o adolescente, ele precisa aprender isso com crentes que vivem, porque ele logo vai ser um líder na igreja. A Bíblia mostra que o medo dos homens é idolatria. É você dando lugar a quem pertence a Deus. Cuidado. O comportamento que nós temos, o comportamento que mostra o que adoramos. Se você precisa desesperadamente da aceitação de alguém, essa pessoa, para você, é um ídolo. Mas aí o meu marido... E o meu filho, 1 e 2,
Alguns vão aí na conta lá na frente, são 8 filhos, 10 filhos. Eu tenho visto alguns pastores no Nordeste com filhos saindo pelo ladrão, tendo que comprar van, e van não está dando conta. Tanto de filho que eles têm. Mas independente disso, o amor que ele tem pela esposa, que produziu, que gestou, e que agora tem que orientar essas pessoas, não é o que determina a minha vida. O que determina a minha existência como servo de Deus é o próprio Deus. Ele. Cuidado, porque você pode estar procurando a sua alegria, como lhes disse no início, em algo perecível. Em algo que Deus diz, não vale a pena. A outra coisa que nós encontramos no texto de Provérbios capítulo 29, é que quem tem medo dos outros, cai na armadilha. Ou seja, cair na armadilha é alguém aprontou, reservou e está ali. Está prontinha para ser desarmada. O texto diz, já desarmou, já caiu na armadilha, já está na armadilha. É muito perigoso amor ser desenvolvido com outra pessoa a ponto de dependência. Eu não sei o que eu faria da minha vida se eu não tiver com você. Quando você morrer, eu morro também. Vai por aí afora. Essa armadilha é um laço. Essa armadilha é algo perigoso. Ela controla. É um laço, uma armadilha que manipula. Uma armadilha que limita. E a prova disso é porque você está vivendo ansiedades e problemas pessoais para resolver as necessidades dessa armadilha. Hoje não é comum, eu disse isso aqui para vocês. Eu fiz estudos durante semanas seguidas sobre os nossos filhos e aquilo que elas aprendem. E nós vimos que a aprendizagem para a conversão, ela vai dos 4 anos até os 12 anos, 13 anos, 14 anos. Ela tem diminuído. Era 14 anos, mas ela tem diminuído. Os meninos nessa fase, eles não aguentam mais controle. Eles vão se rebelar. Mas o filho tem que aceitar, mas ele vai se rebelar. Essa é uma realidade que você já vive, provavelmente, dentro de casa. Quando o não, a expressão do Antigo Testamento e da queda, o não para Deus, o não para meu cônjuge, o não para a natureza maravilhosa que Deus construiu, é um laço. É uma coisa que vem para nos tirar a paz. Como é triste olharmos e vermos homens trabalhando as suas vidas, desenvolvendo a sua vida e a sua expectativa, e transferindo a sua expectativa para a sua esposa, sendo que isso é algo pessoal. Planejamento familiar é uma coisa, planejamento de quem eu sou dentro da família é outro. É um laço que controla, manipula e limita. Isso é armadilha. Isso tudo pode fazer a pessoa viciada em aprovação, normalmente não acontecer. Ele não consegue encontrar toda a orientação necessária para viver essa dificuldade. O que uma pessoa que está buscando aprovação, ela recebe? Ela recebe primeiramente, bota uma coisa dentro do seu ouvido, ser o tal que está agradando pessoas, dificilmente confronta o pecado. Eu tenho um filho, tenho uma filha,
E eles de alguma forma se rebelaram contra Deus e resolveram: eu não quero mais isso, eu não acredito nisso ou aquilo outro. A pessoa que ela é dependente das pessoas para sentir alegria e tudo mais, essa pessoa mostrando que o confronto do pecado raramente acontece, tanto na sua vida como na vida dos outros. Ele tem o direito, ela tem o direito. Mentira, mentira. Mas é isso que a sociedade sugere. Nós somos aqueles que vivemos numa grande ratoeira e nós somos os ratos. E vira e mexe, aquele negócio desce e a gente corre para um lado. E depois aquela desce de cá, a gente corre de lá. É aquela coisa que dificilmente vai sair ileso. Mas até ele morrer, até que seja a hora dele de ser fincado por uma coisa bem pontuda, ainda não chegou, mas vai chegar. Quando a gente vê pessoas fugindo de debates calorosos e grandes, com fogo. Você vê alguém chegando, o pessoal, o que vocês estão falando? A gente está falando sobre X. Que legal. Aí você ouve 2 minutos, o resto é contigo. Ele tem um assunto, ele é inteligente demais, ele é o cara, ela é a polícia, ela é todas aquelas coisas que uma mulher, quando erra e tem problema de aprovação, começa a fazer. O fogo é um fogo de diversas fontes. Usa o humor útil para criticar independentemente. Eu estava pensando, porque eu tenho um sermão em 1 Coríntios capítulo 4. Eu creio que eu já expus aqui quando a gente ainda estava no hotel. Em pregá-lo novamente. E Pedro diz que nós somos como peregrinos. E quem nos recebeu na sua casa foi um homem. E ele viu todas as coisas acontecendo, ele desfrutou, mas você não encontra no texto bíblico. E Paulo chegou e fez uma colocação. E fez uma atitude correta de um cristão, de, às vezes até literalmente, endireitar aquela pessoa através da disciplina. É ato de Deus. É ato evitar expor seus verdadeiros sentimentos. Eu estou morrendo de raiva, mas a minha cabeça de tudo bem, estou saudável, estou tranquilo, é pura hipocrisia. Como você está? Eu não estou bem, não. Eu preciso de ajuda. E precisar de ajuda não é codependência, depender de alguém porque se alguém faz algo a respeito de Deus. É algo totalmente desvinculado. Evite expor os verdadeiros sentimentos de pessoas. Evite ser moldado às expectativas alheias. Eu quero ser engenheiro, e os outros da casa todinho engenheiro. Muito raramente isso está correto, porque as pessoas não são geradas no mesmo ventre. Espera aí, pastor, mas eu tive um neném aqui durante 9 meses, agora estou esperando o outro. Você pode parecer, ele pode ter a voz, o timbre, o tamanho, o cabelo e tudo mais. Mas as atitudes, a vida, o compromisso, a busca de solução, ela é fundamental. E aí quando ele busca, todo mundo espanta. Viva se moldando às expectativas alheias. É um tipo de atitude muito, muito ruim. A pessoa exagera ou mente para parecer legal. Isso aqui é comum. Eu estou tirando foto ali e diz, cabe mais um. Quando se usa a Rexona,
E começa a brincar e tudo. Mas será que ela está querendo tirar uma foto? É ela que vai ter que resolver. Porque a pessoa fez assim para ela. Se eu estou em relação com essa pessoa fixa, boa, estável, porque eu investi nele, investi nos filhos dele, estou investindo nos netos dele, e eu sei o quanto eles são importantes dentro do reino do Senhor. Então, toda a honra e toda a glória deve ser dada a ele. Mas vivemos numa vida, uma vida viciada do pecado. Viciada em pecar. Sendo ciúmes, depressão, raiva, se corromper, limitação. Aquelas coisas todas que a gente sabe que são usadas para esta situação de ausência de controle. Ele sabe, sabe onde escondeu alguma coisa, mas ele vive dominado pelas opções. As suas opiniões estão dominadas. Eu não posso dizer nada. Eu posso só dizer. Isso pode estar gerando no coração de vocês uma dor tremenda. Eu sei. Porque eu sou ser humano. O que você tem que lembrar é, você vive controlado por quem? Ou o que? Que ele pode dar o que acha em você como prioridade. Ser você. Dentro desse tópico, o texto diz que devemos ser lançados na armadilha ou luta que é sutil, mas ela é tal, puxa vida, enfrentar uma briga, uma vida inteira, trabalhando tal, e vai daqui, vai dali, aquela confusão tal, e aí eu vou morrer. Eu vou morrer e tudo aquilo que eu produzi não funciona nada para esse momento. Nada. A não ser boas lembranças, provavelmente. Mas isso passa. Passa. Minha mãe já morreu há 6 anos. É muito. É difícil. De vez em quando eu paro pensar para ela, a respeito dela. O seu jeito de falar, o seu jeito de cuidar de nós como filhos, os netos, o meu pai. Mas o que a gente percebe é que a armadilha, ela é útil, mas ela é tal. Provérbios capítulo 12, verso 1. A Escritura disse assim: pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça. Pela transgressão dos sábios, o mal se enlaça. É mais ou menos isso aí. A gente está vendo uma cobra, e o pastor lá de Rio Verde colocou um texto na internet, e ele está gravando na avenida, indo para a fazenda, uma cobra. Ele viu de longe, porque estava muito estranho aquele negócio. Era longe e parecia ser perto. Ele parou o carro e a bichona foi. Pela transgressão dos lábios, mal se enlaça. Se ele tivesse murmurado naquele momento, botado para fora a sua indignação de ter um animal doméstico solto. Gente, ninguém quer perder aquilo que é um animal. Eu não quero. Eu quero produzir em cima dele. Eu quero ver dividendos. Eu quero ver lucro. Mas pessoas que são lançadas e ameaçadas, elas são algo que a gente pode chamar de estar sendo subjugado. Provérbios capítulo 13, se você passar 2 páginas aí, no verso 14. Hebreus capítulo 13, verso 14. É o lago que leva à morte. Provérbios 13, 14 diz: o ensino do sábio é a fonte de prazer.
de vida, para que vocês se evitem os laços da comunhão. O livro diz, o ensino do sábio é fonte de viver. Quando a gente faz alguma coisa, reage a alguma coisa, muito cuidado, porque não passa de uma fofoca. É troca de conversa que não é o ensino sábio que diz aí no verso 14. Se nós achamos que o ensino sábio é sábio por quê? Por causa da presença de Deus. Opa, que maravilha. Eu posso até dizer a frase anterior. Porque nós vamos ter que construir mais casas, mais salas, mais dependências. No Salmo 20, no verso 5, nós vamos ver a questão dos votos, que eu chamaria de precipitados. Laço é para ser humano, dizendo precipitadamente, eu santo. É santo o sol refletir todas essas coisas. É você fazer um laço ou uma... O que a gente está vendo? Quando alguém converte, quando ele recebe um filho, ele não podia ter, e a mulher fica toda feliz, ele todo feliz. Como é que chama essa criança? Sem família? Sem Deus? Qual é? Vocês não sabem? Sério? Vocês não sabem que isso é um vício que tem acabado com a igreja do Senhor Jesus? Você não sabe que todo tempo a palavra de Deus é aplicada porque existe aprovação ou não? E as pessoas ficam em cima do muro, elas geram um muro para subir. É aprovação, gente. É a armadilha, laço. Essa é a principal informação que nós encontramos nesse texto. Nós vamos acabar vivendo em laço. Quem tem medo dos homens, quem tem medo daquilo que está mais cheio diante de você, e você espera, porque essa pessoa ela é crente. Eu tenho que ter esse coração. Você tem que ter. Todos nós temos que ter. À luz disso, eu quero dizer para vocês que o medo do homem o impede a verdade, a descobrir a verdade. Ele destrói relacionamentos. O medo faz pessoas a ficarem cansadas de servir o outro. E ele vai rebelar. E a relação é divórcio. Estou falando do divórcio no sentido literal da expressão, que é o ato de duas pessoas se separarem. Só que durante séculos e séculos, nós, o povo de Deus, vemos isso como uma verdade. Uma mulher que ama o Senhor, ela não visita Babilônia. Ela não visita Nova York. Ei, Jair, você lá não visita, não pode. Na hora de fazer a entrevista para você entrar no céu, Deus vai perguntar o que você estava fazendo lá. E a gente corre muito risco. Até mesmo no momento de fragilidade, porque eu estou emocionalmente light. Eu não estou preocupado com alguém falar alguma coisa para mim. Então, o problema não está nos outros, o problema está em mim. A confiança do homem no Senhor traz segurança e traz liberdade. Se você é um cristão e está tendo uma vida de sofrimento, não os naturais, porque eles me levam a ter problemas, mas são coisas espirituais,
são coisas que dão ligação entre a segurança e a verdade, a confiança. Eu preciso aprender a confiar. Eu preciso confiar exclusivamente, especialmente no meu Senhor. Mas a junta diaconal, ela é acionada pelos membros do corpo de Deus, que chegam para eles, e eles têm a função, e eles vão assistir essa pessoa. A última parte diz: quem confia no Senhor está seguro. Governo no Brasil, no país em que vivemos, confiar no Senhor, que é reconhecido, Ele quer realmente governar sua vida. Você, nessa conversa, você diz: Senhor, Ele presta atenção, Ele diz: eu não quero mais fazer isso, que aponta para a sujeira da minha alma. Eu não quero isso. Tanto é que ele não comeu a maçã. A palavra confiança aqui significa refugiar-se, esconder-se, abrigar em Deus. É como se um cavalo, um cachorro grande, como aquele que estávamos lá ontem no nosso evento, um carro maravilhoso, Golden Retriever, lindo cachorro. E o mais impressionante, aquele mundo de criança, eles não saíram de perto. E em todo momento, aquele cachorro não esboçou uma expressão de raiva. Pelo contrário, o rabinho não parava. E ele estava muito legal, muito. Eu fico pensando, esse indivíduo poderia, no momento da tristeza e da raiva, ser um instrumento que Deus vem e coloca aqui. Confiar no Senhor é reconhecer quem realmente governa na igreja. Se eu confio no Senhor, eu sei quem é Deus. E Ele está cuidando. Essa palavra, ela é muito boa, muito importante no texto. A segunda palavra, ou verdade, que vem se esconder, é um Deus, não uma aceitação humana. A segurança verdadeira vem de se escolher a Deus. É aí que existe, é nesse ponto que existe a ação graciosa e misericordiosa de Deus. Salmo 9, versos 9 e 10. Diz assim: o Senhor é refúgio para oprimidos, refúgio em tempos de angústia. Em ti confiam o que conseguem. Com o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas os que te buscam. Confiam no Senhor. Essa ideia que nós encontramos no livro de Efésios, nós vimos que a ação de Deus gerava um certo medo nas pessoas. A atitude de Deus, não compreendida, gerava uma atitude contra Deus. Uma palavra dita mais alto era suficiente para ter uma situação de abandono. É essa cultura que nós estamos vivendo. Não que eu chegue e diga: você está falando baixo, você está falando alto, você está sendo agressivo, você está me machucando. Quando você ouvir coisas como essa entre um casal, cheguem à conclusão. Salmo 118. Maior salmo, mais na frente, que diz: o Senhor está comigo, não temerei. O que pode fazer o homem ficar mal? Ser o homem estar acima, como em que os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu braço, o meu desejo sobre os que odeiam. Melhor é a busca e refúgio no Senhor do que confiar em seres humanos. E o texto continua. Melhor é buscar a religião no Senhor dos que confiam em princípio. Eu entendo que o refúgio do meu pai
da minha mãe é importante. Não, eu convivo com eles. Eu faço comida de vez em quando para eles, de vez em sempre. Todo domingo eles estão lá. É um privilégio. Pai, podemos ir? Claro, estamos te esperando. Precisa? Não, está tudo certinho. Então eu e Kátia lá no domingo, encharcado depois da igreja, preparando a comida de domingo. Vocês conhecem comida de domingo de mineiro? É aquela montanha de coisa. Parece um self-service. Você chega e vai pondo um pouquinho de nada, para que você vê o prato está montanhoso. Prato de peão. Deixa eu falar uma hora dessa a respeito disso, hein? Então, temer o Senhor é o antídoto ao temer dos homens. Existe esse antídoto. E ele é o temor do Senhor. Nós não podemos temer um homem e confiar em Deus ao mesmo tempo. É impossível. Conhecer a Deus é pré-requisito para confiar nele. Aqueles que ouvem, confiam no Senhor. Eles perseveram no Senhor. Eles mantêm a sua fidelidade ao Senhor. Esse que agiu assim é o Senhor. E naquela época o povo tinha muita coisa destruída. Haviam os do Monte Seir, os daquela região mais central e o outro país. Eram 3 países contra o povo de Deus. Eles não tinham alimento para dar para esse povo. Eles não tinham riquezas. Eles não tinham casa própria. O que eles iam oferecer para eles se eles vencessem? E venceu. Muitos tentam preencher, aumentar um vazio de identidade com a opinião dos outros. Ela olha para si mesma e diz: estou ansioso, não tem amigo, não tem quem ora comigo, não tem que... Conhece o crente que não tem amigo? Isso é coisa absurda. Mas nós temos crentes que não são amigos. Eles entram e saem. Esse é membro da igreja, da minha igreja. Dependendo de como você está falando, ele pergunta: e aí, tudo bem, Milton? Ou se pergunta: oi, tudo bem, pastor Milton? Isso é diferente. E a gente percebe. O temor do Senhor é o antídoto do temor dos homens. Esse vazio só Deus preenche. Bota isso na sua cabeça. Em Cristo, a gente já tem uma aprovação final. E isso tem que bastar. 1 João capítulo 4, verso 18, diz que o amor perfeito lança fora o medo. O texto inteiro diz assim: no amor não existe medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo que envolve castigo é quem tem o medo não está aperfeiçoado. O amor. O medo é real. Ele é necessário. Cristo nos deu acesso à aprovação. E isso tudo aconteceu porque Ele morreu. Ele morreu. Cristo morreu. Esse é o clímax do sermão. Cristo morreu. Ele experimentou o peso do pecado meu e seu todinho sobre ele. Ele foi aquele que é mudo como ovelha muda. Isaías capítulo 50, foi ser abatida. Sem sombra de dúvida, o amor de Jesus foi lançado aqui na nossa vida. E é um amor que lança fora, que tira o medo. A obra de Cristo Jesus, o acesso à aprovação que Deus tem para nos dar. Nós não precisamos de mendigar e aceitar a exigência, o desejo, as bobeiras que os homens fazem para aceitar
a Cristo. Não podemos fazer isso. Se isso não pode ser feito nessa situação, nada pode ser perfeito. E você pode chegar para o seu esposo e dizer: olha, eu estou com medo de você não entender, mas eu já não preciso mendigar a palavra do Senhor. Eu preciso que a gente sente para a gente conversar bem sobre as coisas na nossa casa, os nossos corações, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas expectativas. Eu e você precisamos estar juntos, porque casamos para ser uma só pessoa. Mas Deus precisa nos ensinar. Tem pessoas que chegam há muitos anos de casado. Eu estou próximo de 40 anos de casado. Que absurdo. Eu olho para mim, um jovem que está de cabeça branca. Mas é como se eu não esquecesse. Eu vou para os meus... aquele montanha de fotos, vocês imaginam eu com aquela câmera, quanta foto eu tiro. Eu invento de separá-las, eu nunca vou conseguir. Mas é maravilhoso olhar e ver o que Deus já fez através da minha vida. Não porque eu mereço, como o apóstolo Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 5, mas porque Deus, Ele nos deu amor por Ele, e o amor lança fora o medo. Deus nos deu acesso à aprovação de Deus, e nós temos que nos alegrar e não mendigar mais nada para ninguém. Ele nos levou cativo, nos tirou o cativeiro do que os outros vão pensar. A verdadeira segurança, irmãos, não é dizer, não importa o que os outros dizem. Não é isso. Mas a insegurança é você dizer, mas eu amo sim. Eu temo ao Senhor mais do que eu temo as pessoas. Uau! Concluindo. Talvez você esteja espiritualmente esgotado, cansado, emocionalmente quebrado, relacionalmente ferido por homens, por sempre buscar a aceitação desses homens, por ser essa pessoa difícil, porque eu preciso de ser visto, eu preciso disso. Talvez você olhe para trás e veja uma história de relacionamentos frustrados, de amigos que você gostava e que hoje não estão mais. E você vai olhar, é provável que alguns deles viram em você um certo legalismo, ou um desleixo para o mandato de Deus, ou uma coisa relacionada a isso. Essa pessoa vai embora, esse parente para de falar com você, ele vai te secando. Literalmente secando você. Talvez você olhe para trás e esteja frustrado por causa da sua dependência, sua codependência. É uma dependência de alguém, uma dependência tão violenta que eu esqueço que a palavra de Deus diz que eu não posso ser violento, eu não posso ser assim, uma pessoa que coloca a sua expectativa maior num homem, numa mulher, num ser humano, numa instituição. Contudo, irmãos, existe esperança. Essa situação ela é difícil, mas existe uma situação onde Deus torna o difícil em fácil, em impossível. Lembra, o Senhor Jesus foi rejeitado. O Senhor Jesus foi rejeitado pelos seus, para que Ele fosse aceito a Deus. Não existe erro em ser rejeitado por homens por causa de Deus. Não negocie a sua fé, a sua fidelidade ao Senhor e a sua palavra por causa de homens. Deus o proíbe disso. Deus diz que isso não é bom. Ele tenta chamar, Ele te chama, na verdade,
a viver livre dos medos dos homens, escondido num lugar, escondido na segurança da sua graça. Você vai sair dessa dependência de ser como os outros querem que você seja, quanto a fé, quanto a filho, quanto a pai, quanto a profissional no trabalho, quanto a qualquer coisa que você faça, seja boa ou ruim, que você faça para a glória de Deus. Nós não gostamos de tudo aquilo que fazemos, mas temos que fazer tudo aquilo que deseja o Senhor para a nossa vida. E algumas vezes o Senhor vai nos pedir coisas difíceis de serem feitas. Uma orientação pastoral. Identifique o ídolo da aprovação aí dentro do seu coração. Identifica. Nossa, eu tenho tido isso. Eu trabalho para satisfazer o meu chefe, mas é uma situação tão absurda que se tornou idolatria. É a pessoa que eu tenho que servir. Puxa, eu tenho que servir minha esposa é meu ídolo. E eu começo a tratar a minha esposa como ídolo. Sua esposa não pode ser o seu ídolo, senão você tem mais de um Deus. E Deus é ciumento, e Ele vai deixar você de lado. Ele vai trazer juízo sobre a sua vida. Ele trará. Porque Ele diz na Escritura que trará. Arrependa-se e creia que em Cristo você é completamente aceito. Diante daquele que é maior, superior e que você tem que obedecer em todo o tempo. O Deus verdadeiro, o Senhor da história, o Senhor desse mundo onde vivemos. O Deus que está nos sustentando e nos sustentará eternamente como seu povo. Eu e você, os amados dele. Queridos, tema mais a Deus do que os homens. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Confiar em Deus é o princípio da sabedoria. Depender única e exclusivamente de Deus é tudo que um ser humano precisa para a vida eterna e para uma vida eterna agradável a Deus e que torna agradável tudo na minha existência. Confie no Senhor, Ele é o nosso refúgio secreto e seguro. Esse foi revelado a nós através de Cristo Jesus em sua palavra. Pare de viver uma vida desgostosa. Porque se você for tentar viver para agradar o homem, esse homem vai dominar você e ele vai destruir sua vida. O único que vai recebê-lo e abençoá-lo com a sua dependência a Ele é o Senhor. Não coloque sua expectativa nos homens. Confie no Senhor. Porque Ele é o refúgio seguro. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Deus Santo, estudamos esse tema que atinge a todos nós, Pai. De uma forma ou de outra, nós vivemos tentando agradar a muitos. Ó Deus, é cansativo isso. É difícil isso. Dê-nos uma visão bíblica para que a gente entenda o que é agradar. Como o marido tem que agradar a esposa, diz a Escritura. O filho obedecer seus pais, como diz a Escritura. O servo cuidar da sua relação com o seu patrão, como a Escritura diz. Como viver na tua presença. Confiando e vivendo acima de tudo para agradar ao Senhor. Que o agradar a Deus, o Senhor que é o nosso Salvador, seja o ato mais importante da nossa existência, porque sabemos que quando isso acontece, nós cumprimos a tua palavra como ela exige, e vamos agradar a quem devemos, sem fazer dessas pessoas ídolos, que mandam
nas nossas decisões, ações, nos nossos sentimentos, nas nossas vidas. Deus usa-nos para sermos bênção por onde andamos, mas como os servos do Senhor, que confiam no Senhor e que têm o Senhor como seu refúgio seguro. Deus dê sabedoria, Deus, para temer mais ao Senhor do que aos homens, e dê-nos o verdadeiro arrependimento, para que possamos crer em Cristo, para que sejamos aceitos pelo Senhor em Cristo. Se há em nosso meio irmãos que estão vivendo o drama de se confiar no homem que o está sugando, ó Senhor, ajuda esse irmão a compreender essa palavra e colocar em prática. Dê-nos sabedoria para o nosso bem, para a obediência ao Teu nome e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E agora, amada igreja, que o Senhor vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do Espírito Santo. Amém.